Oi pessoal, tudo bem? Há alguns dias eu estou assim, acordando toda madrugada, né, com insônia e não durmo mais. Fora umas dores no corpo, umas coisas muito estranhas, muito estranhas. Eu já tinha lido e visto vários espiritualistas falando sobre a mudança de energia no planeta, né? E que essa mudança, na verdade, também está ocorrendo no nosso corpo físico. E eu vi essa live hoje de 2 horas que eu parei para olhar porque eu falei assim, quanta contribuição. Eu preciso até depois pegar o nome da, das- da, do canal do YouTube que eu vi, mas é uma coisa que assim, eu gostaria muito de vir aqui e compartilhar com vocês, né, das informações um pouquinho que eu peguei deles, tá? Que eles falam que as explosões do solar, né, a atualização da energia do planeta também atualiza a nossa energia. Por isso que muitos estão sentindo coisas estranhas, né? Porque não tem explicação. Às vezes você tá morrendo de dor no corpo, mas por que essa dor no corpo? Né? Você não fez exercício, você não fez nada de diferente. Eu, por exemplo, tenho umas dores nas pernas assim que eu falo, da onde vem isso? Né? Nem academia tô fazendo. Deveria, mas não tô. E essas atualizações estão ocorrendo através dos nossos chakras. E todo mundo sabe que cada chakra está ligado a uma alguma glândula, né, tireoide e tal. Então, cada um vai sentir em algum ponto específico aí alguma coisa, alguma mudança, né? E essas mudanças estão ocorrendo também no nosso DNA, né? Então, por isso que a gente está sentindo muita coisa diferente, né? Essa sensação de desconforto no corpo, você vai em médico e não adianta, e coisas que aumentaram, como depressão e ansiedade, que todo mundo acha que foi por causa da pandemia também, né? Mas isso tudo tem a ver com essa mudança energética que está ocorrendo no planeta. E aí, uma coisa que ele falou que eu achei muito, muito, muito legal. Gente, como que ele chama? Eu sou péssima para nome, vocês sabem disso, né? Mas depois eu vejo o nome deles aqui, eu falo para vocês. Ele falou sobre depressão e ansiedade, que aumentou, a intolerância alimentar, e falou do autismo, que eu achei super, super, super interessante. Ele citou também do Alzheimer, por exemplo, né? Eles falam que espiritualidade é sobre por que aumentou os casos de Alzheimer. Para a espiritualidade, o que conta, né? É a frustração, é a bagagem da nossa frustração que vem de encontro com essa transição planetária, essa vontade de apagar, né? Porque apaga tudo da mente. Por isso que aumentou. A depressão e a ansiedade aumentou muito. Depressão, revivendo situações passadas, aquele looping que a gente não para de pensar, né? Naquela coisa, naquela coisa, naquela coisa. Não consegue sair daquilo. Ou da ansiedade, que é sempre com aquela preocupação do futuro. Isso aí já todo mundo sabe, né? Mas é uma coisa que aumentou demais. E doenças autoimunes, que aumentou, né? Devido à atualização desses sistemas que ele fala, das glândulas que a gente está recebendo. Então, o nosso corpo físico sente essas mudanças, né? O nosso organismo sente como algo estranho e começa a se defender, porque ele não entende o que está acontecendo energeticamente. Muitos serão passageiros, né? Muitos desses casos serão passageiros, outros não. E aí, ele falou do autismo. Gente, vocês sabiam que há 10 anos atrás era um caso de autismo para 10 mil? Hoje é 1 para 44. Olha o crescimento que teve sobre autismo, né? E o mais interessante disso tudo é ele falar das crianças cristal. Índigo, cristal, arco-íris e a diamante. Diamante eu não tinha ouvido falar ainda. E olha que interessante, o que tem a ver isso com autismo, né? Primeiro que quando a gente fala que é uma criança índigo ou uma pessoa índiga, é porque quem consegue visualizar, né? Médium, todo mundo é, mas tem médium que tem mais facilidade de ver a aura.
E o que que acontece? Essas pessoas conseguem ver a aura dessa pessoa, então essa pessoa tem aquela cor azul, índigo, né? A cristal é aquela coisa cristalina mesmo, o arco-íris ela vai mudando e agora tem a diamante, o diamante, que são crianças que estão vindo aqui. As índigos, as diamantes, não, eu ia falar de anos aí, mas tudo bem, não precisa ficar entrando em tantos detalhes assim, né? Então essas crianças autistas de hoje, praticamente, elas são diamante. E o que que isso quer dizer que ele colocou? Que são seres espiritualizados, encarnados no corpo físico, que é matéria. Então é algo bem, né, um pouco desproporcional, mas por quê? Eles estão vindo justamente para ter esse ajuste no nosso planeta, que está numa época de regeneração. A gente está ascendendo, né? Se o planeta cresce espiritualmente, nós também. E eu achei muito, muito, muito interessante isso, porque muita gente não consegue entender o porquê e desse crescimento e não consegue lidar com essas crianças, né? Essas crianças são seres super especiais. E é muito interessante falar sobre isso. E eles falaram de muita coisa, gente, muita coisa. Eles falam até que eles vão se autorregenerar. A gente também pode, né? Mas depende muito da nossa consciência, né? A gente, desde que tem um equilíbrio emocional grande, que hoje em dia a maioria não tem, né? A gente tá se tratando bastante, cuidando dessa parte energética mental, do nosso corpo mental, que a gente precisa trabalhar bastante, né? E ele falou outra coisa interessante, que essa coisa de você nascer cristal ou índigo, isso é imutável. Nessa mesma encarnação você pode já estar ascendendo e ser arco-íris. Então é muito interessante o que eles trazem de novidade pra gente, né? Esse processo está acontecendo com toda a humanidade, eles falam também. E a gente não pode resistir a essas mudanças. A gente tem que soltar, a gente tem que parar de se preocupar. Não é fácil, mas a gente tem que buscar esse positivismo na gente, entendeu? Então, toda vez que vier algo ruim ou preocupação, a gente já tem que mudar esse pensamento, né? Trazer algo positivo para aquilo. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente pensa, será que vai dar certo? E isso, isso e aquilo. Não, gente, vai e faz, executa. Não tem o errado. O que que é o errado? Pode não ter o mesmo resultado que você queria, mas você pode aperfeiçoar, né? Então a gente tem que entender essa mudança e sair dessa matrix do medo que a gente tem de tudo estar ruim, de tudo ser difícil, tudo isso. A gente tem que mudar essa nossa mentalidade, né? E eu fiquei pensando a importância que tem da gente expandir nossa espiritualidade, de elevarmos, né? E levar a sério a espiritualidade, coisa que a gente não faz, a gente não trata com seriedade, as pessoas ainda têm medo de falar de espiritualidade. Elas não criam uma rotina de crescimento para se eu sou professora, eu vou estudar, vou fazer um monte de coisa, cursos tal, para você se elevando na profissão. E por que a gente não trata a espiritualidade da mesma forma, né? A gente tem que parar, tem que adultecer, como diz as meninas aí da, do- da Barra de Axis, esqueci o nome. Eu não lembro o nome de ninguém, eu sou péssima para guardar nome. Né? Então a gente precisa limpar, deixar aí o medo, esquece, já foi, para que se preocupar com o passado, né? A gente tem tanta coisa que eles falaram da alimentação, né? O porquê que eles falam da gente se preocupar com a alimentação. Quanto mais a gente come alimentos que demoram o processamento, isso fica tudo parado no intestino, que o intestino pode inflamar, pode essas coisas apodrecerem lá dentro, e aí gera gases, e isso torna o nosso sangue, essas toxinas, né, vai para o sangue, e isso gera um monte de complicação.
Eu fiz um monte de anotação. Eles falam dos ossos, que a gente tem que se preocupar com nossos ossos, né? Da mente. Gente, é o que a gente mais procura hoje em dia é essa elevação. Quando a gente fala da mente, né? A gente tem que estar bem, é justamente tentar entrar num nível que sem reforma íntima acho que a gente não consegue. Essa que é a verdade. Né? A gente tem que ser positivista, a gente tem que ler mais a respeito, a gente tem que procurar algo que nos agrade. Não adianta só você ficar naquelas orações, desculpa, mas isso já foi, né? Não é mais época. É hora de você cuidar de você mesmo, da sua espiritualidade, da sua energia e buscar o que te faz bem. Né? Não adianta você ficar chorando que você não consegue as coisas se você não faz nada para mudar, né? Porque não tem como, né? E é isso, gente. Eu achei uma live assim espetacular. Depois eu vou colocar o nome deles aí, porque eu acho que eu nem anotei aqui. Eu fiquei tão empolgada, muito empolgada, gente, muito empolgada. E aí ele fala assim: coloque seu pensamento onde você quer, no que você quer. E não fica pensando se, o se e o talvez ou o mas, entendeu? E eu fiquei muito, muito empolgada mesmo com essa live. Vem esclarecer muitas coisas e traz essas informações, esses esclarecimentos de tanta coisa que a gente está sentindo nesse momento, né? Com essa mudança energética do planeta. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, compartilha. Fica com Deus. Logo mais tem mais. Tchau.